Temos, do ponto de vista do conhecimento teológico, filosófico, discussões belíssimas. Nós temos aí apanhados de questionamentos na área da psicologia também belíssimos que dão conta da nossa necessidade de movimento. O que nós precisamos agora é nos movimentarmos. O que nós precisamos agora é finalmente sairmos de um discurso, de um aquecimento interno, para de fato vivenciar a experiência do servir, para de fato vivenciar a experiência da tarefa. O importante, o impactante é nós observarmos que nesse momento, muitas pessoas, quando elas são chamadas à tarefa de servir em qualquer área da sociedade, elas têm uma tendência de se dar algumas desculpas que seriam para elas as justificativas que mostrariam quanto seria inviável elas servirem. Algumas se dizem, por exemplo, incapazes ou imerecedoras do trabalho no bem, em qualquer que seja a expressão desse trabalho, porque acham que somente alguém bom pode servir. E esquecem que a lógica é completamente diferente dessa. Nós não somos bons e por isso servimos. Nós nos servimos, nós servimos. E por isso nós nos candidatamos finalmente a sermos bons. É como eu digo sempre aos meus pacientes no consultório. Você não tem que melhorar para viver. Você tem que viver para melhorar. A vida é o melhor remédio. A ação é o melhor medicamento. E nós já experimentamos isso. As pessoas que já tiveram, por exemplo, a oportunidade de, como caravaneiro, ir às aldeias onde a Fraternidade Sem Fronteira assiste essas crianças, voltam com um sentimento de enriquecimento impressionante. E mesmo para quem não foi, como eu ainda não tive a oportunidade por questão de tempo de ir, mas só de sentir a narrativa de quem foi, você é contaminado. Divaldo já disse muitas vezes que uma das formas fundamentais para que nós possamos manter o nosso senso de realidade e que a gente não perca o passo com o real é sempre estar junto dos necessitados. Porque comumente o nosso ego é tão exposto à vaidade que por algum momento a gente pode achar que é, quando na verdade ainda está longe de ser. E nesse momento em que a gente começa a achar que é o cara, a pessoa mais importante do mundo, nada como estar junto de quem está desprovido de tudo para nós vermos as múltiplas dimensões de um planeta que nos solicita a ação. Daqueles que por algum momento estão com um pouco mais, seja de cultura, de dinheiro, de disposição, de evolução, que eles possam estar dispostos a servir e ajudar. Porque nesse momento nós criamos o que seria de fato o conjunto dessa fraternidade universal. E é interessante que Paulo tem uma carta que ele manda à comunidade de Coríntios. Paulo gostava muito de fazer comparações, para ficar mais didático para as pessoas daquela época. Comparações entre a dinâmica da igreja, por exemplo, e o corpo. Quando ele vai dizer que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, ele faz muito essas analogias para que fique mais acessível a compreensão dos irmãos nossos daquela época. E sobre essa temática da fraternidade e do papel que cada um exerce na coletividade do mundo, ele mais uma vez utiliza dessa expressão numa carta que ele manda à comunidade de Coríntios, no capítulo 12, versículos 22 a 26, quando ele diz o seguinte: antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, e olha como ele coloca, parecem ser mais fracos, são necessários, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A decadência de um único ser humano é a decadência da humanidade. O levantar de um único ser humano é o levantar da humanidade. Por mais que a gente tenha essa compreensão intelectual, de que nós somos irmãos, ainda é uma compreensão intelectual. Esse sentimento ainda não se transformou numa prática. Então, qual é o objetivo de estarmos aqui? É nos desafiarmos a construir possibilidade de que isso seja não mais um discurso, mas uma prática. Que nós possamos, de fato, sair desse plano de apenas perceber o outro como alguém que pode ser alvo ou objeto do meu respeito, da minha tolerância, e mais que isso, que esse outro seja objeto do meu amor. Certamente, quando Cristo fala de amar o inimigo, ele deve ter perdido muito apoio popular na época e o Facebook dele teve várias descurtidas. Porque enquanto ele estava, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Hashtag Jesus, estamos com você. Quando ele estava fazendo, aparentemente, essa diferenciação entre bem e o mal, ele estava tendo apoio popular. Quando ele disse, agora, sabe aquele inimigo, aquele que você julga que te persegue?
Se ele pedir para você caminhar uma légua, caminhe duas. Se ele pedir uma coisa, dê outra. Se ele der uma tapa numa face, dê outra e ame ele. Eu acho que alguém deve dizer, agora ele surtou. Agora exagerou. Porque a proposta é radical. A proposta de fato é de transformar este planeta num lugar onde nós possamos conviver com todos. Isso é uma coisa simples? É uma coisa fácil? É uma experiência que nós podemos estar vivendo o tempo todo? Quando a gente analisa o panorama do desenvolvimento histórico, nós temos uma tendência equivocada de achar que não está havendo evolução, mas ela está havendo evolução o tempo inteiro. Quando a gente percebe isso, a gente percebe por vários sintomas. Não sei se acontece aqui em Campinas, das campanhas políticas em algumas cidades do Brasil, os partidos escolhem uma cor e um candidato tal fica com a cor específica e o outro candidato fica com a cor tal. E ficam com algumas pessoas com aquelas bandeirinhas nas ruas, nos cruzamentos, com o cano de PVC e a bandeirinha vendendo aquele candidato. E muitas vezes eles vão para um debate político na TV e meio que se agridem. E a gente fala, como a humanidade ainda precisa evoluir. Mas se a gente pensar que aquelas bandeirinhas substituíram lanças, arcos e flechas que levavam à morte, e que aquelas regressões verbais substituíram o assassinato, nós vamos ver que nós estamos em processo de crescimento. Mas, obviamente, quando a gente analisa esse panorama, a gente pode perguntar, podemos mais? Podemos. Certa feita teve uma exposição de Charles Darwin, que veio aqui para o Museu do MASP. Eu estava em São Paulo na época fazendo uma palestra, eu tive a oportunidade de ir. Trouxeram todos os objetos da casa de Charles Darwin, todos. Eles remontaram a sala onde ele estudou e desenvolveu a teoria da evolução das espécies. E ele tinha um diário de bordo em que ele fazia comentários sobre os lugares onde ele esteve. E, naturalmente, eu como um brasileiro, como sou, não desisto nunca, fui lá ver o que ele tinha dito sobre o meu país. Muito inflado, meu peito, sentimento de orgulho, ele deve ter dito coisas maravilhosas sobre o Brasil. Peguei o diário de bordo e começava assim. Hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. E aquilo me irritou profundamente, eu parei de ler e comecei a resmungar. Que cara nojento, como é que esse cara vem para o meu país e disse um negócio desse? E minha esposa, o que foi? Olha o que ele falou. Aí minha esposa fez, leia o resto, deve ter um motivo. Eu lembro sempre do Velho Testamento, a mulher sábia é dificular. E aí eu fui ler o resto, e estava assim. Nas casas onde eu morei, em Recife, no Rio de Janeiro, as pessoas tinham pregos para diariamente esfolar os dedos dos escravos. Eles eram tão humilhados, eles eram tão aviltados, que nem o mais rude dos animais das savanas africanas suportariam. Certa feita, numa casa no Rio de Janeiro, uma criança de apenas 12 anos foi espancada quase até a morte, antes que eu intervisse, só porque me serviu um copo d'água que não estava perfeitamente limpo. E todas essas coisas eram toleradas ou praticadas por homens e mulheres que no domingo iam para suas igrejas e diziam com a mão no peito que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fiquei em silêncio, como vocês estão aí agora. Fiquei imaginando a cena. E fiquei pensando, que bom que passou. Que bom que a gente não está mais vendo a escravidão. Mas o que será que ele diria hoje sobre o meu país? Que tipo de observação, vindo de outra cultura, também tem suas imperfeições, obviamente, não somente a minha, a dele também tem, mas vindo de lá com esse olhar, o que ele diria? Será que ele diria, hoje eu deixo o Brasil graças a Deus? Porque nesse país a classe média passa com seus filhos confortavelmente em carros com ar-condicionado, levando-os para a escola, para o inglês, para o balé, para o piano, para o tênis, para o shopping, enquanto que no caminho encontram crianças que tentam vender balas, limpar o para-brisa, mas são encaradas apenas como uma incômoda e assustadora paisagem urbana, sobre a qual não temos aparentemente nenhuma responsabilidade. Mas no final de semana, espíritas, evangélicos, católicos, budistas, mórmons, adventistas vão para os seus templos de confissão de fé dizer que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí nós lembramos do Evangelho de João que diz, mente o homem que diz que ama a Deus, a quem não viu, mas não ama ao seu próximo, a quem viu. João está querendo nos dizer que amar a Deus é muito fácil, porque Deus é o pleno amor. Mas a execução desse amor pleno se dá quando eu amo a todos os outros por Ele criado, que são meus irmãos. E embora isso seja aparentemente apenas um conceito, é uma realidade que nós temos pagado um alto preço por fugir dela.
Por nós acharmos que nós só somos irmãos de alguns, nós continuamos construindo os choques de civilização, de cultura, de etnia e de religião. Nós precisamos, nesse mundo em que, neste momento, aparentemente certas ideias absolutistas, ideias de separação, voltam a ser tônica nos discursos e nas práticas, nós precisamos ser vigilantes sobre a necessidade de, sim, sermos os arautos de uma fraternidade que não tem cor, que não tem raça, que não tem credo e que não tem fronteira, que não se resume a um lugar e a um povo, mas aonde a dor exista, que ela possa ser assistida. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.